pessoal, eu sou o professor Marcos Nascimento e vamos hoje começar com a nossa terceira aula do curso de auxiliar administrativo. Então, como ficou combinado, né? Hoje a gente entra com a parte aí de admissão e demissão. Quais os principais erros que as empresas cometem e podem gerar ações no futuro? Bom, o maior erro é a demissão mal feita quando é feita na base da emoção. O funcionário não pode ser hostilizado nem mesmo demitido quando anuncia uma doença. Né? A empresa não pode demitir o funcionário porque ele anunciou, disse que está doente. Ele não pode, a empresa também não pode demitir, por exemplo, a mulher disse que está grávida, ela pode demitir? A empresa pode demitir a mulher que disse que está grávida? Não. Gravidez não é doença, não é? Mulher grávida pode trabalhar tranquilamente até o seu 9º mês, principalmente no setor administrativo, né? Onde não se tem tanto esforço físico, né? O esforço é mais mental do que físico. Então, isso é o que termina causando, né, gerando as ações trabalhistas. As ações que ele fala aí é ação trabalhista, não é o famoso botar a empresa no pau, botar na justiça, certo? Então termina gerando esse tipo de ação por conta de demissão que é mal feita, né? Demitiu na base da emoção, porque ficou com raiva na hora, mandou o funcionário que disse que estava doente embora sem a menor necessidade, certo? Então, um dos principais erros que a empresa comete em geração é isso aí. Quanto tempo a empresa tem para me registrar na carteira? Não é? Quanto tempo a empresa tem para assinar a carteira do funcionário? Bom, ao contrário do que muita gente pensa, né, que em sala de aula eu escuto muito a turma responder: tem 3 meses, tem 15 dias, tem 6 meses. Não existe prazo para assinatura da carteira, tá? O funcionário deve estar com a sua carteira assinada no momento em que ele começa a prestar o serviço. Aí a experiência, existe o contrato de experiência, que o Bo falou, é o próximo ponto daqui da aula, que é o contrato de experiência. É assinado o contrato de experiência, mas a carteira é assinada. O que é que acontece com a empresa se o Ministério do Trabalho, né, a fiscalização do Ministério do Trabalho chegar na empresa e encontrar o funcionário sem carteira assinada? Notificação, multa. Por aí você tira, né? Então o funcionário deve estar registrado, a carteira deve estar assinada no momento em que ele começa a prestar o serviço. A falta de registro cabe multa ao empregador. O contrato de experiência. Bom, o artigo 445, parágrafo único da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, dispõe que o contrato de experiência não pode exceder 90 dias. Ele tem como característica um determinado fim com tempo, né, programado. Ele pode ser de 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45, mas nunca exceder, né, os 90 dias, certo? Quando ele fala o mínimo, a gente está acostumado a dizer 90 dias, 3 meses, né? Mas o mínimo pode ser de 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45, no final das contas vai dar os 90. Quando a gente fala de 90, não pode exceder 90. Eu posso fazer 50 mais 40, 60 mais 30, 70 mais 20, desde que o mínimo não seja menos, o mínimo seja 45 dias e o máximo seja 90. Tá? Então eu posso somar 45 mais 45, 50 mais 40, 70 mais 20, 60 mais 30, desde que não exceda os 90, nem que um dos períodos seja menos que 45. Aí ele pode fazer um contrato de experiência com só 45 dias? Pode. Ele pode fazer com 45 e pode ser prorrogado por mais 45, certo? Ele fala outro ponto aqui, em relação ao contrato de experiência, é que se uma das partes... Voltar aqui um pouquinho, desculpa. Se uma das partes resolver rescindir o contrato, tá, de experiência antes do final dele, vai pagar a multa. Assim, ó, imagine que você foi contratado e antes dos 90 dias ou dos 45 dias você disse que não quer mais, tá? A empresa vai mandar você embora, mas você vai pagar a metade dos dias que estiverem faltando para acabar o contrato. Dos 45 você trabalhou 25, está faltando 20, aí você diz, não quero mais. Desses 20 dias que faltam, você vai pagar 10 para a empresa, tá? Não é que você vai meter a mão no bolso e pagar, ela vai descontar dos dias que você tem para receber. O contrário também, né? Se a empresa te mandar embora antes do contrato vencer, né, de acabar o contrato, ela vai te pagar a metade dos dias que estiverem faltando para finalizar o contrato de experiência, ok? Então, seguindo.
Existe algo que proíba a contratação por hora? A empresa pode contratar o funcionário por hora? Sim, com certeza, né? Pode ser contratado por hora, por dia ou por mês, sem nenhum prejuízo no salário do funcionário. Eu tenho que fazer exame médico, por quê e quem paga? Acho que estou seguindo esse ponto aí, voltando aí um pouquinho. Tá? Por hora, o funcionário pode trabalhar no caixa de um restaurante somente no horário de pico, né? No horário que tem mais movimento. Tipo, entre 11 horas e 1 da tarde. Ele vai fazer 2 horas por dia e no final do mês recebe pelas horas que trabalhou. E vai trabalhar por dia. Ele trabalha... Vamos pegar uma coisa aqui, uma boate. A boate abre somente aos finais de semana. Então vai lá prestar o serviço somente aos finais de semana. Então é por dia, no final do mês recebe pelos dias que trabalhou no mês. E tem o mensalista, né, que é o que trabalha os 30 dias. 30 não, os 26, né, que 4 é folga, ele recebe no final do mês. Certo? Agora vamos continuar. Eu tenho que fazer exame médico para ser admitido. Por quê? E quem paga? Então vamos respondendo aí por etapa, né? Eu tenho que fazer exame médico? Sim, tem que fazer. Por quê? São obrigatórios os exames médicos na admissão, na demissão, né? E periodicamente, pelo menos uma vez por ano. O admissional, o empregado deve saber se já é portador de alguma doença. Então, antes dele começar a trabalhar, a empresa faz os exames admissionais. Está aí uma coisa que as empresas cometem falhas, né? Às vezes bota para trabalhar sem fazer nenhum exame admissional. Ou então, quando vai lá para fazer, é aquele que o médico nem olha na sua cara e pergunta: tem diabetes? Tem dor de cabeça? Já ficou internado? Tem hipertensão? Tem problema do coração? E diz: está tudo ok, vai trabalhar. Não manda fazer exame nenhum. Depois dá o problema para a empresa, né? Aí admite um funcionário já com algum problema de saúde. Então, o admissional, o empregado e a empresa, né, deve saber se ele já é portador de alguma doença. Temos o periódico, que poderá ser exigido pelo próprio médico da empresa para apuração da capacidade ou aptidão física do trabalhador, tá? De acordo com a função exercida. Então, dependendo da função, o exame específico. Trabalha muito tempo em pé, vai fazer o exame da coluna, né, uma vez por ano, para ver se ele continua apto a exercer aquela função. Trabalha num ambiente muito barulhento, vai fazer o exame da audiometria, tá? Para ver se está tendo alguma perda auditiva, uma vez por ano, para continuar exercendo a função. Temos também o demissional, é um exame demissional. Esse aí, justamente para que seja evitada a demissão, se o mesmo estiver portando alguma doença que adquiriu na empresa. A empresa não pode demitir o funcionário se ele apresentar alguma doença que foi adquirida por conta da função. Imagine que ele fez o exame de coluna para entrar na empresa e está tudo ok com a coluna dele. Na hora que ele vai ser demitido, ele apresenta, fazendo o exame demissional, um problema na coluna e ele trabalhava com peso. Muito bem. A empresa não poderá demiti-lo, tá? Pelo menos temporariamente, por conta do problema na coluna, porque foi um problema adquirido por conta da função. A empresa vai fazer o quê? Afastar, mandar fazer tratamento, mudar de função, né, para poder remanejar ele da função, para ele não forçar a coluna. Aí depois que ele estiver bom, aí sim a empresa pode pensar em demitir. Então nós temos o admissional, o periódico e o demissional. E a outra pergunta que é feita ali no alto, né, em vermelho, é por quê, né? Por que não? E quem paga? Quem é que paga os exames? A empresa é quem deve pagar os exames, né, para o funcionário. Com quantas faltas o funcionário pode ser demitido por justa causa? E com quantas faltas se dá o abandono de emprego? Vamos lá. Justa causa. A gente vai falar isso é o último tópico aqui do nosso curso, mas por hora eu vou dizer aqui que justa causa é quando o funcionário é demitido, ele perde a maior parte dos seus direitos, tá? Aí é chamado justa causa. É quando ele comete um erro muito grave, né, ali na empresa e ele é punido por isso e é demitido por justa causa, perdendo a maior parte dos seus direitos. Então vamos responder essa primeira pergunta e depois a gente vai para outra. Então, com quantas faltas o funcionário pode ser demitido por justa causa? Bom, na lei não existe uma previsão específica quanto ao número de faltas caracterizadoras da justa causa. Depende de aspectos subjetivos que envolvem a relação de emprego, como por exemplo, função exercida e os prejuízos que a falta causou. Então, um exemplo disso aí, imagine que o funcionário é o gerente de uma loja G. Barbosa. A função é importante, tá?
E se ele faltar e essa loja ficar fechada durante um dia inteiro, é um prejuízo grande. Imagine uma loja de Barbosa fechada o dia inteiro, o prejuízo é grande, tá? E a função da pessoa que deixou a loja ficar fechada também é importante, não é? Então, função exercida e o prejuízo que a falta causou vai gerar justa causa, ainda que seja a primeira vez. Ah, mas esse gerente nunca faltou, nunca se atrasou, nunca colocou atestado, não tem nada que desabune a conduta moral dele. Ainda assim, ele será demitido por justa causa, porque a função é importante e o prejuízo que a falta causou foi, né, significativa, foi grande, certo? Então tá aí. Então a lei não especifica o número de faltas, pode ser que com uma, por conta da função e do prejuízo que se causou, já role a situação da justa causa. Mas quando esses aspectos não estão envolvidos, né, que é o peão ali comum, aí funciona da seguinte forma. Normalmente a empresa aplica a seguinte penalidade. Primeira falta, né? A advertência, que é a advertência verbal. Chama lá na sala, conversa, explica que ele não pode faltar e aí vai dizer os motivos, né, direitinho, que vai prejudicar a ele, a empresa e a ele mesmo. Outra falta, ele vai receber uma advertência, outra advertência, que vai ser essa por escrito, tá? Ele já levou a primeira, foi verbal, a segunda é por escrito. Essa segunda advertência, que é por escrito, ele vai assinar a falta, tá? Vai ser descontado o dia dele, tá? do contra-cheque. Detalhe, quando ele assina a falta, essa advertência que é descontada a falta, vai descontar o dia que ele faltou, tá? Mais o descanso semanal remunerado, que é o domingo. Quem é mensalista, quem trabalha carteira assinada, que trabalha os 30 dias, né? Tem as 4 folgas. O dia que ele está em casa, ele está ganhando também. Então, quando ele comete a falta que é dada a advertência, ele assina a advertência escrita, a gente está falando da advertência escrita, né? Escrita, ele assina, é descontado do salário dele o dia que ele faltou, mais o descanso remunerado daquela semana, ok? Então, ele vai ser, ó, descontado 2 dias. Então, para quem ganha um salário mínimo, né, descontar 2 dias aí é um dinheirinho significativo. Então, não cometa faltas. Então, vamos seguir. Para dar justa causa, né, quando é peão. Primeira falta, advertência verbal. Segunda, advertência por escrito. A terceira, a empresa pode aplicar uma suspensão, que pode ser entre 1 e 30 dias, certo? Descontado do salário, obviamente. Então, desconta do salário aí essa suspensão de 1 até 30 dias. Quando ele comete mais outra falta, aí a empresa já aplica a demissão por justa causa. Então, ó, ele tem, que nem videogame, em 3 vidas: advertência verbal, advertência por escrito, suspensão e depois a justa causa. Certo? Agora tem uma ressalva. Contudo, as graduações acima não são regras gerais, depende, né, de cada empresa. Por exemplo, tem empresa que pode dar advertência verbal, dar outra verbal, dar uma por escrito, dar uma suspensão, dar outra suspensão, não é? Depois da outra advertência, para depois chegar até mesmo a justa causa. Mas como você não sabe qual é a empresa que vai fazer isso, né? Então o ideal é que não se falte, mas se cometeu, pode usar somente as 3 regrinhas. Verbal, escrita, justa causa. E você, auxiliar administrativo, não pode perdoar, tá? Se o seu superior vê, ó, faltou verbal, escrita, manda ele assinar e a suspensão para depois dar a justa causa, beleza? E ele pergunta, a outra pergunta que está ali, com quantas faltas se dá o abandono de emprego? Bom, não está aí por escrito, está na apostila de vocês. O abandono de emprego vai se dar quando o funcionário cometer um número de faltas igual, atenção, viu? Igual ou superior a 30 dias, tá? Então ele tem que ter um número de faltas igual ou superior a 30 dias. Se ele faltar 29 dias ao trabalho e no 30º dia ele aparecer para trabalhar, a empresa não pode demitir ele por justa causa, nem pode dar abandono de emprego. Tá? Para dar o abandono ele tem que ter 30 dias fechados, consecutivos de falta. Alguma dúvida? Espero que, se tiverem dúvida, já sabe, né? Procura o professor aí no WhatsApp, tá? Seguindo. Quais são os dias que a lei permite que eu falte ao trabalho sem que haja desconto, não é? Qual é o dia que você vai poder, o funcionário vai poder faltar ao trabalho e a empresa não vai descontar dele?
Então nós temos alguns pontos aqui. Ele vai poder faltar até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, né, marido ou mulher, irmão, descendente ou pessoa que declara em sua carteira de trabalho e previdência social, que é a CTPS aí, que viva sob sua dependência econômica. Então, observe que parente direto, marido ou mulher, pai, mãe, tá? Pai, mãe, filho e irmão, tá? Então, esses aí pode. Ah, mas minha avó faleceu, problema seu, se a empresa não te liberar, você não pode faltar, senão ela vai descontar, tá? Ela nunca vai descontar de você em caso de falecimento de pai, mãe, irmão, filho ou cônjuge, marido ou mulher. Ou ele fala ali, pessoa que viva sob sua dependência econômica. Imagine que você mora na casa e você cria um sobrinho seu, não é? Ou um afilhado seu, vive sob sua dependência econômica. Se essa pessoa falecer, acontecer alguma coisa muito grave, né, é o caso de falecimento, aí sim você está liberado, certo? São 2 dias. Claro, tem empresa que flexibiliza essa regra, ela pode dar mais dias, mas aí é porque ela quis. Se ela seguir a regra da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, ela é obrigada a dar 2 dias, certo? Muito bem. Continuando, outro ponto, né? Você vai poder faltar sem que haja desconto. Casamento. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Casou, tem direito a 3 dias. Atenção que é 3 dias consecutivos, um atrás do outro. Certo? Se você casou na sexta, você vai ter sexta, sábado e domingo. Ah, mas eu folgo dia de sábado e domingo. Aí é problema seu. Sexta, sábado e domingo. Você não pode fazer sexta, pegar 2 dias de folga e usar segunda e terça. Não dá. É consecutivo, tá? Nesse caso aí, se você folga sábado e domingo, o caso da quarta. Você pega quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, ó. Vai ficar com 5 dias. Somente 3 dias a empresa é obrigada, certo? Ah, professor, mas eu já vi gente que pega mais dias. A empresa quis dar. Ou você também programa seu casamento para véspera das férias, né? Aí fica massa. Você casa 3 dias antes de começar as férias, casou e já pega as férias. Aí você tem 30 dias para curtir, né, o seu casamento, a lua de mel e as férias. Então, vamos a outro ponto. Também não será descontado do salário por 5 dias em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana. Aí para os homens, né? Aí a mulher teve menino, o marido tem direito a 5 dias de novo, consecutivos no decorrer da primeira semana, tá? Então, se a mulher teve menino na terça, ele vai pegar terça, quarta, quinta, sexta e sábado. No domingo, se for dia de trabalho para ele, volta a trabalhar no domingo, senão na segunda. Então, 5 dias consecutivos. Eu não tenho isso na apostila, mas vou acrescentar aqui para vocês sobre a licença maternidade. As mulheres, a gente sabe, ela tem 4 meses de licença, maternidade, tá? Ah, eu ouvi falar que ampliou para 6 meses, realmente, ó. Funcionário público tem 6 meses de licença maternidade remunerado, tá? Remunerado, o governo paga para o funcionário público. Mas no setor privado, ainda que você queira ter os 6 meses, tá? O governo só vai cobrir 4 meses. 2 meses você tem direito de ir para os 6, mas esses 2 você não recebe não, a não ser que você guarde um dinheirinho, faça um pé de meia para ter salário aí para mais de 2 meses, ok? Então, vamos lá, seguindo. Você também vai ter direito à falta no trabalho sem que haja desconto por 1 dia a cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Doou sangue, tem direito à folga, não há desconto do salário. No período de tempo em que estiver de cumprir as exigências do serviço militar, aí para os homens, né? Ele foi contratado e o exército chamou para servir. A empresa não pode demitir e tem que continuar pagando salário. É por isso que as empresas não contratam homens que não estejam em dias com o serviço militar, né? Que ele não tivesse alistado. Ele tem que estar alistado e dispensado. Porque se a empresa contratar, ele não tiver alistado, ele foi lá fazer a reservista e o exército grampeou ele, como a gente costuma dizer, né? Pegou ele para servir, a empresa não vai poder demitir e ainda vai ter que continuar pagando salário. Está na lei trabalhista, certo? Nos dias em que estiver comprovadamente realizando prova de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Então, o funcionário terá direito à falta,
sem que haja desconto nos dias em que ele for prestar exame vestibular. Enem, por exemplo, a empresa não pode descontar o dia, tem que dar o dia para ele, né, e fazer a prova. Atenção, exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Eu vou participar de um concurso, a empresa não é obrigada a lhe dar o dia não. Então nesse caso você tem que combinar. Fala com o chefe, me inscrevi para o concurso, a prova vai ser dia tal, veja aí como é que faz, ele vai preparar a escala direitinho para te dar esse dia, né, para você fazer a prova, mas ele não é obrigado, certo? Somente para exame vestibular. Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo. Imagine que você foi convocado para prestar um depoimento aí para um processo trabalhista. Toda vez que o juiz convidar você para fazer o depoimento lá para depor, né, comparecer a juízo, a empresa é obrigada a te dar o dia, abonar o seu dia, né, de trabalho. Então ela não pode descontar. Também, quando tem acordo coletivo, né, ou então regra interna da empresa, regulamento interno. Tem empresa que, por exemplo, no dia do seu aniversário você não precisa ir trabalhar. Então não vai ser descontado, mas isso é norma interna da empresa, tá? Para não levar ela no pé da lei. Não é toda empresa que libera, não. Quais são os descontos possíveis do meu salário? Bom, o que sempre vai ter no seu salário de desconto, né? Os descontos que sempre vão ter sobre o seu salário são INSS, cesta básica, assistência médica e odontológica, vale refeição e vale transporte. Bom, nem toda empresa dá isso tudo, né? Cesta básica, assistência médica, vale refeição, vale transporte, mas uma coisa é certa, vai estar sempre sendo descontado do seu salário, é o INSS, certo? O valor de 8%. 8% é descontado para o INSS, ok? Os outros é se a empresa liberar ou fornecer para você. Como é que funciona a folga no domingo? Recentemente estava passando isso, né, nos noticiários. Bom, todo trabalhador tem direito ao gozo de uma folga semanal. A lei fala que a folga deverá ser preferencialmente aos domingos. Contudo, nada impede que seja concedida em outro dia da semana se as atividades da empresa não possibilitar. Porém, existe uma portaria, a 417 de 1966, que determina a folga aos domingos a cada 3 trabalhados. Ou seja, a empresa pode pedir para você trabalhar no domingo? Pode. Só que ela não pode pedir para você trabalhar todos os domingos do mês, tá? Então, pelo menos um domingo do mês você tem que folgar. Ou seja, você trabalha 3 para folgar 1, né? Trabalha 3 domingos para folgar 1. No domingo que você trabalha, o que é que ela faz? Te dá uma folga na semana para compensar. Outra, o domingo que você trabalha, você recebe em dobro, né? A grana em dobro, o seu dia é dobrado, vem no contra-cheque, ok? Então a folga do domingo funciona assim. Porque tem serviços que não param, né? Por exemplo, hospital, o transporte, posto de combustível, shopping center, restaurantes, lanchonetes, você trabalha nisso aí, então ele funciona, vamos dizer assim, de domingo a domingo. Então a empresa pode solicitar para que você trabalhe, né, num domingo no mês ou mais de um, até se ela precisar, desde que você tenha, né, ela lhe dê um domingo de folga. O PIS, o que é o PIS? Acho que de nome todo mundo já ouviu falar, né? Então o PIS é o Programa de Integração Social. Como é que ele funciona? Para ter direito ao recebimento do PIS, o trabalhador deverá ter pelo menos 5 anos de cadastro nos programas PIS ou PASEP. Então, olha só, ele fala 5 anos cadastrados. Muita gente confunde e acha que o PIS, para ter direito, tem que ter trabalhado 5 anos. Não, é cadastrado. Como é que cadastra no PIS? O seu cadastro no PIS é feito quando você assina a carteira pela primeira vez, a empresa vai lá e faz o cadastro. Aí você começa a contar 5 anos. Eu vou dar um exemplo meu aqui, já faz bastante tempo, mas vou dar um exemplo. Eu fui cadastrado no PIS em 1994, tá? Aí começou a contar 5 anos. A partir de 1999, né? 94 com 5, 99, eu passei a ter direito ao PIS, tá? E o que é que ele me dá direito? Ao abono salarial de um salário mínimo, certo? Um salário mínimo. Então, para isso eu tenho que ter pelo menos 5 anos de cadastro nos programas PIS, tá? Ou PASEP. PASEP é para servidor público, a gente não vai entrar
nesse mérito aqui, não vou falar sobre isso. Tem que ter vínculo empregatício de ao menos 90 dias ininterruptos, 3 meses, né, de atividade remunerada no ano anterior ao pagamento do benefício. Então, outra regra para receber PIS. A primeira, 5 anos cadastrados. A segunda, tem que ter trabalhado por pelo menos 3 meses, né, 90 dias no ano anterior. Por que no ano anterior? Porque o PIS é pago retroativo. O PIS é assim, em 2020 estará sendo pago o PIS referente ao ano de 2019, tá? Então, para eu receber PIS em 2020, eu tenho que ter 5 anos cadastrado e ter trabalhado em 2019 por pelo menos 3 meses. Ainda não acabou as regras, não. Tem mais uma. O recebimento de até 2 salários mínimos médios de remuneração no período trabalhado. Ou seja, eu não posso ter recebido mais que 2 salários mínimos no ano anterior. Se eu tiver ultrapassado mais de 2 salários, também já perco, né, o direito ao PIS. E outra, para encerrar, que não apareceu aqui, mas está na apostila de vocês, que o pagamento do PIS é proporcional ao número de meses que você trabalhou no ano anterior. Antigamente pagava completo, independente. Você tinha lá 3 meses no ano anterior, né, de carteira assinada. Esse ano você recebia o PIS completo, né, R$ 1.045. Hoje não, você recebe o PIS referente ao número de meses que você trabalhou no ano anterior. Proporcional, né? Vamos imaginar assim, professor, eu trabalhei 6 meses o ano passado com a carteira assinada. Quanto é que eu recebi esse ano? Você vai pegar o salário mínimo, dividir por 12 e multiplicar pelo número de meses que você trabalhou no ano anterior. Ou seja, o PIS é pago proporcionalmente ao número de meses que você trabalhou no ano passado. Ok? Então tá aí explicado o PIS. O adicional de periculosidade. Tá? O que é periculosidade, adicional de periculosidade? É um acréscimo de 30% sobre o salário devido quando o trabalhador na sua atividade tiver contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. Exemplo, quem trabalha em posto de combustível, né? Gasolina, álcool, diesel, quem trabalha com cola, tinta, verniz e solventes é inflamável. Trabalha na companhia de energia elétrica, trabalha em fábrica de fogos, todos têm adicional de periculosidade, tá? Então, risco de explosão ou trabalha em contato permanente com inflamáveis. O policial, o vigilante, periculosidade, né? O risco do pipoco lá, do teco, né? Então, ele também tem a periculosidade, ok? Se tiverem dúvidas, só chamar lá no zap, no privado, ou no grupo, perdão, para poder tirar a dúvida. Sobre a insalubridade. Bom, a insalubridade também é um percentual que é acrescentado ao salário, contudo ela está relacionada à saúde do trabalhador. Então, diz o seguinte, tem na apostila de vocês, teve uma falha aqui no slide, mas a insalubridade, você terá o adicional de 10, 20 ou 40% do salário, de acordo com a função que você exerce, né? O cargo que você exerce. Por exemplo, você trabalha com aquela máquina de raio-x, é radioativo, é prejudicial à saúde, né? O agente de saúde, o agente de endemias, tá? Também tem direito ao adicional de insalubridade, porque está relativo à saúde do trabalhador, né? Que tem contato com essas pessoas. Quem trabalha em hospital, não todo mundo, mas, por exemplo, o pessoal que trabalha com perfuro cortante, o pessoal da limpeza, né, em hospitais. O gari tem direito, só que o gari não que varre a rua, mas o que trabalha no caminhão do lixo, porque o risco de contaminação é alto. Então ele tem direito, sim, à insalubridade. Beleza? Qual horário caracteriza o adicional noturno e qual o valor percentual? Muito bem. Para o trabalhador urbano, o horário, tá, do adicional noturno começa às 22 horas e vai até às 5 da manhã. O percentual atual previsto em lei é de 20% em cima na hora trabalhada, ou seja, a cada hora trabalhada você tem 20% a mais. Hoje, a hora do trabalhador está custando, em cima desse salário, né, de R$ 1.045, está custando R$ 4,75. Então, cada hora que você trabalha à noite, entre as 22 e as 5 da manhã, acrescenta 20% e a sua hora passa a valer R$ 5,70.
né? Parece pouquinho aí, mas quando você multiplica o número de, né, o valor da hora pelo número de horas que você trabalhou à noite, vezes o número de dias que você trabalhou no mês, aí você vai ver que quem trabalha à noite ganha uma besteirinha a mais aí do que quem trabalha pelo dia, certo? Atenção, 22 às 5 da manhã, tá? O pessoal que trabalha em hospital ou que dá plantão, né, em outros lugares, pergunta, mas eu pego de 7 da noite às 7 da manhã, é tudo adicional? Não, é só o período de 22 às 5 da manhã. As outras horas que excedem é pago o valor normal da hora, tá? Quanto é descontado para o fundo de garantia? Tá aí, vamos desmistificar isso aí. Muita gente acha que o fundo de garantia é descontado do salário e não é verdade, tá? O fundo de garantia é um valor percentual de 8% que a empresa faz o cálculo em cima do que você ganha e deposita na Caixa Econômica Federal, tá? Mas sai do bolso da empresa, tá? Então ela deve depositar esse valor todo dia 7 de cada mês, tá? Para poder ela estar em dias com o Ministério do Trabalho. Então o valor depositado em conta é de 8% sobre todas as verbas de natureza salarial, ou seja, salário, mais horas extras, mais adicional do turno, etc., né, de todo dia 7 de cada mês, é em cima do bruto. Imagine que esse mês você ganhou R$ 1.500, tá? Bruto. A empresa vai pegar 8% desses 1.500 e depositar na Caixa Econômica, mas ela não desconta dos seus 1.500, você vai receber seu valor lá cheio, tá? Mas os 8% ela vai depositar do bolso dela na Caixa Econômica. Isso vai juntando ali todo mês para quando você for demitido, né, você poder fazer o saque do seu fundo de garantia. A hora extra, quanto é que eu recebo? O valor da hora extra sempre é maior que o valor da hora normal. A Constituição fala que o mínimo é de 50% sobre o valor da hora normal, mas isso tem sido ampliado, né, pelos sindicatos. Hoje, o valor da hora, como eu já falei, é R$ 4,75. Se a empresa estiver te pagando só o mínimo, né, que a Constituição fala que tem que ser, de 50%, R$ 4,75 mais os 50%, sua hora vai valer R$ 7,12. Ou, quando ela paga 100%, sua hora vai para R$ 9,50. Tá? O comércio paga 100%, a indústria paga 100%, a boa parte paga 100%, certo? Deixa eu dizer um detalhe sobre a hora extra. Todo funcionário, ao contrário do que muitos pensam, todo funcionário é obrigado a fazer hora extra, tá? No mínimo, 2 horas. Quando você é contratado, aí para vocês que vão trabalhar no setor administrativo, é importante saber isso. Fazer com que o funcionário, o candidato ali na hora, né? Na hora que ele está sendo contratado, assine o acordo de prorrogação de horas. Toda vez que você é admitido, tem esse acordo para você assinar, tá? Acordo de prorrogação de horas. Você tem que fazer no mínimo 2 horas para a empresa sempre que ela solicitar. Então, tem funcionário que é burro. A empresa pede, faça aí 2 horas para mim. Ele, não quero não. Aí diz que não quer fazer a hora porque não pode, para não fazer nada. Vai para casa fazer nada. Se ele ficar na empresa para fazer 2 horas, 2 horas a gente viu ali, 100% fica R$ 9,50, né? 2 horas vai dar o quê? 9, 18, vai dar R$19 por 2 horas extras que ele faça. 2 horas extras que ele faça é R$19. Aí mas é mixaria. Mas imagine que a empresa pede para você trabalhar a semana inteira. Não é? Imagine, vai dar o quê? Vai dar quase R$100. Quase R$100 aí numa semana. Se você trabalhar o mês todo fazendo hora extra, de segunda a sexta, você tem aí quase R$400 de hora extra, né? Então, hora extra é 10. Tá? Você que é mais jovem aí, a idade não importa não, mas que tem gás para queimar, jogue duro porque dá resultado. Hoje as empresas na verdade estão cortando mais a hora extra, mas quando rolar é bom porque é dinheiro, né, no final do mês. Sobre as férias, quando é que eu tenho direito a férias, o que é que eu recebo e quando? Bom, de acordo com o artigo 134 da CLT, após o período ininterrupto na mesma empresa de 12 meses trabalhados. Então você passa a ter direito a férias depois de 12 meses de trabalho, certo? Agora tem um detalhe. A empresa contrata você, depois de um ano você tem direito a férias, mas a empresa também tem alguns direitos. Imagina o seguinte, que uma empresa está inaugurando hoje, tá? E hoje, vamos imaginar que hoje é 1º de abril, inaugurou hoje, 1º de abril, contrata lá 20 funcionários. Daqui a um ano, todo mundo tem direito a férias, né?
todos começaram no dia 1º, a empresa vai dar férias a todos de uma vez só? Não vai. Senão a empresa vai fechar. Aí o que é que acontece? O direito da empresa, né? A empresa tem o direito de dar férias ao funcionário até 10 meses depois do vencimento. Então ela ainda tem o prazo de 1 ano mais 10 meses. Ela vai pegar esses funcionários e dividir. Cada mês ela vai dando a uma quantidade, né? Se tiver 20 funcionários, divide em 10 meses, vai dar 2 funcionários por mês. Então, até o final dos 10 meses, ela já deu férias a todo mundo. Não pode deixar acumular 2 férias, tá? Então, já fica sabendo. Então, o que é que eu tenho direito? Quando é que eu tenho direito? 1 ano. O que é que eu recebo e quando? Bom, você vai receber um salário equivalente ao último que você estiver recebendo no período do gozo de férias, né, acrescido de 1/3 sobre o salário. As férias deverão ser pagas com 2 dias de antecedência do início do gozo, tá? O pagamento é feito com 2 dias de antecedência. 2 dias antes das férias começar, o dinheiro tem que estar na conta, né, ou na mão, certo? Vai receber o salário mais 1/3. Na apostila de vocês tem esse cálculo aí, é 1.045 dividido por 3, né? Então nós teremos aí 330 e pouco, vai dar 1.300 e quase 1.400 reais de valor de férias, certo? Tem esse cálculo aí para vocês. O que é que eu recebo se eu for mandado embora, né? O que eu recebo se for mandado embora? Primeiramente um pé na bunda, depois as suas verbas rescisórias com 2 modalidades, né, de aviso prévio. Aí nós temos 2 tipos de aviso. Nós temos o aviso prévio trabalhado e nós temos o aviso prévio indenizado. Então vamos falar eles por parte. Uma aguinha aqui para molhar a garganta, né? Vamos lá, o aviso prévio trabalhado. Ele transforma-se em saldo salarial. Exemplo, se você for demitido no dia 1º do mês X, terá que trabalhar até o dia 30 desse mesmo mês, tendo o direito de sair 2 horas mais cedo ou entrar 2 horas mais tarde durante os 30 dias ou faltar durante os 7 dias consecutivos. Essa opção você fará no momento que toma ciência que está demitido com aviso, né, trabalhado. Vamos imaginar assim para ficar mais fácil de entender. João chegou para trabalhar, a empresa aí no dia 1º do mês, pegar o mês de abril, tá? Chegou no dia 1º de abril e disse para ele: ó, João, a partir de hoje eu vou estar colocando você sob aviso prévio. Então significa que João vai cumprir o aviso de 1º a 30 de abril, sabendo que no último dia 30, né, 30 de abril, ele está terminando o último dia de trabalho dele e aí ele está demitido. Nesse período de 1º a 30 de abril, ele tem o direito de entrar ou sair mais cedo, tá? 2 horas, a redução da carga horária de 2 horas. Ou ele entra 2 horas mais tarde, ou sai 2 horas mais cedo. Outra opção é de não diminuir a carga horária, mas reduzir o número de dias, tá? Ele vai ter 7 dias aí de folga, entre aspas, né, consecutivas. Se não teve redução, ele entra 8, sai às 18. Então ele vai trabalhar só 23 dias, porque os outros 7 ele já cumpriu, não teve redução da carga horária. Então fica os 7 dias, né, liberado do trabalho. Ok? Esse é o aviso prévio trabalhado. Então nós aí... tem uma coisa, já me perguntaram assim: e se eu não quiser cumprir o aviso, não é? Trabalhar o aviso? Aí é que tá, muita gente se atrapalha com isso, diz: eu não vou cumprir o aviso, só que ao invés de você receber o aviso, a empresa vai descontar o aviso de você. Aí é onde muita gente abre a boca e diz: a empresa me roubou na hora que me colocou para fora, não recebi quase nada. Ela queria lhe dar o aviso trabalhado, você não quis cumprir, ao invés de você receber o aviso, ela descontou, entendeu? Então funciona assim. O outro aviso é o aviso prévio indenizado. É uma indenização equivalente ao último salário que você recebia e mais os dias que você trabalhou. Exemplo, se você for demitido no dia 20 de algum mês, você vai receber esses 20 dias e a indenização de mais um salário sem desconto algum, tá? Imagine que no dia 20 agora de abril você é demitido. Aí você vai receber os 20 dias que você trabalhou do mês de abril e receberá mais um salário sem nenhum desconto. É como se ele estivesse pagando o mês de maio para você, tá? O mês subsequente. E esse mês subsequente é acrescido no seu tempo de serviço, certo? Para os 2 casos, tanto no aviso trabalhado como no aviso indenizado,
você terá direito ao 13º salário proporcional. 13º salário, tem direito ao 13º salário todo trabalhador brasileiro, independentemente do valor do salário dele. Trabalha os 12 meses do ano, tá? No final do ano ele recebe o mês de dezembro normal, mais outro salário que é o chamado 13º salário. No caso de demissão, aí vai se calcular, né, o 13º salário proporcional. Exemplo, demissão, aqui ele botou mês de janeiro. Demissão com aviso prévio trabalhado em 2 de janeiro. Ou seja, ele terá direito a 1/12 de 13º salário. Se ele trabalhou o mês de janeiro só, né, ele vai ter direito só ao mês de janeiro de 13º. Porque o 10º não é pago em dezembro, pagou em dezembro, aí começa a contar de novo, né? Janeiro, mas em janeiro ele foi demitido, então ele terá um mês de 13º salário para receber. Nesse caso, vai pegar 1.045 dividido por 12, vai dar R$ 87,08 vezes o número de meses. Nesse caso, nesse exemplo, ele terá R$ 87 para receber de 13º salário proporcional. Aí ele dá outro exemplo aqui. Esse primeiro exemplo de cima, né, foi 13º com demissão com aviso prévio trabalhado, aquele que você cumpre. E tem um aviso indenizado. Aí ele diz assim, ó, demissão com aviso prévio indenizado em 2 de janeiro. Como o aviso é indenizado, ele terá projeção de 30 dias para o mês de fevereiro. Então, como o efetivo desligamento só se dará em 2 de março, né, você terá 2/12 de 13º salário para receber, né? 1/12 indenizados e 1/12 proporcional. Muito bem, explicando isso aí melhor. Ele diz que terá projeção para o mês de fevereiro. Ele fala que termina em março, 2 de março, porque fevereiro só tem 28 dias, né? Aí 28, aí conta 1º e 2 de março. Aí encerra os 30 dias. Lembra que eu disse no exemplo anterior? Você é demitido no dia 20 de abril, recebe os 20 dias de abril mais um salário indenizado, é como se fosse referente ao mês de maio. No nosso exemplo aqui ele está dando janeiro, então é como se você estivesse recebendo o mês de janeiro, mas o de fevereiro conta também, tá? Para o 13º. Aí o cálculo, o que é que ele vai fazer? Dividir o salário por 12, né, que vai dar R$ 87, vezes, aí nesse caso 2 meses, que é o mês trabalhado de janeiro, mais o mês indenizado, que é o de fevereiro. Certo? No aviso prévio indenizado sempre vai contar um mês a mais, que é o mês que está sendo indenizado, né? O mês subsequente. Foi demitido em agosto. Quanto tem direito de 13º? Aí eu vou contar os meses que ele trabalhou, né? 8 meses mais um, tá? No indenizado. No proporcional não, para ali no mês que ele trabalhou. Não conta mais nada. Vocês podem tomar nota aí. Tem um aplicativo, tem um site também, né? Tem um aplicativo chamado Cálculo Exato, tá? O Cálculo Exato é um aplicativozinho que ele faz cálculo trabalhista, é bem interessante também para ter. Bom, falei do 10º. No caso de demissão, férias, aí para calcular, né? Férias vencidas ou férias proporcionais. Ambas acrescidas do abono constitucional de 1/3, ou seja, tanto férias vencidas quanto a proporcional, né? Vai acrescentar esse 1/3. Férias vencidas serão equivalentes a um salário correspondente ao que você recebe na época do gozo das férias, ou se for proporcional, contando-se do vencimento da última, sempre depende do número de meses. Então, imagine assim, você está trabalhando e venceu férias em abril. Aí a empresa ainda não te deu férias porque tem aquele prazo, né, de 10 meses. Aí quando é em junho ela te demite. Ou seja, você tem uma férias na casa vencida, que venceu em abril, mas ainda não lhe pagou. Você tem uma férias para receber e terá uma férias proporcional, né? Porque venceu em abril, começa a contar de novo. Então você vai ter abril, vai contar maio e junho. Você tem uma fechada e 2 meses de férias proporcional. Sempre acrescentando 1/3. Está aqui o exemplo para vocês. Bom, férias vencidas vai ser o salário, né? Aqui dividido por 3, aquele cálculo que eu falei anteriormente, né? Que dá 348, mais o salário, né? O salário mais 1/3, que vai dar 1.393, como eu disse, quase R$ 1.400. Daí, lembre que sempre desconta o INSS, né? Sempre desconta. E as férias proporcionais? Aqui ele dá o exemplo de 2 meses, né? De férias proporcional. 1.045 dividido por 12 dá 87,8 vezes 2.
dá R$ 174 de férias. Aí ele tem mais um terço, ó, divide por 3, vai dar... Aqui cortou o valor. Você vai dividir os 176 por 3 e somar mais os 176. Tem na apostila de vocês, certo? O fundo de garantia na rescisão. Como foi dito, todo mês, 8% do seu salário é depositado no fundo de garantia. No momento que você é demitido, a empresa vai calcular em cima, né, do mês de rescisão. Você foi demitido em abril, tá? O mês que você é demitido, a empresa faz um cálculo em cima do mês também para depositar. Se for no trabalhado, mês de abril. Se você foi no aviso indenizado, lembra que tem um mês a mais, ele também faz o cálculo e deposita no fundo de garantia. Bom, aí é o exemplo, né? Fundo de garantia na rescisão. Aviso prévio, saldo de salário, 13º, férias vencidas, mais férias proporcionais multiplicado por 8. Tudo isso aí é calculado para entregar e aí tem 8% em cima do valor total. Multa de 40% sobre todos os depósitos fundiários que você tem na Caixa Econômica, ou seja, né, o seu fundo de garantia por tempo de serviço. A empresa deverá solicitar à Caixa Econômica Federal um extrato atualizado e depositar 40% de multa sobre todos estes depósitos corrigidos e atualizados. Então, quando você é demitido, a empresa faz o quê? Vai lá na Caixa Econômica, vê o valor que você tem no fundo de garantia, né? E faz o pagamento de uma multa de 40% em cima do valor que tiver lá. Imagina o seguinte, que a empresa, você foi demitido e aí ao final do período que você trabalhou lá, juntou R$2.000. Por exemplo, tá? Ela vai pagar 40% de multa, que é equivalente a R$800, né? De 2.000, aí você vai sacar R$2.000 mais os 800 de multa, certo? Levando em consideração um exemplo aí de R$2.000. Tem uma coisa para acrescentar para vocês. Vou voltar um pouquinho lá nas férias. Com essa alteração, né, da lei trabalhista recente aí, 2018, 2019, as férias. Hoje o patrão pode dividir as suas férias em até 3 períodos, certo? Pode dividir suas férias em 3. Sendo que desses 3 períodos, um deles não pode ser inferior a 14 dias, tá? Então, um dos períodos dividido por 3 aí, 30 dias dividido por 3, um tem que ser 14. Vai sobrar 16 dias. Então, os outros 2 períodos não podem ser inferior a 5. Ou seja, ele tem 16, ele pode fazer 8 mais 8, né? 10 mais 6, sendo que não pode ser menos que 5, um dos períodos, dos 2 períodos, e o maior tem que ser 14 dias. Ela vai fazer um recibo também para cada período de férias. Vai receber referente a 14 dias, depois referente a 8 ou a 5 dias, beleza? Conforme a divisão que for feita. Bom, quanto tempo eu tenho para receber minha rescisão? Bom, a regra antiga dizia o seguinte: o funcionário que foi demitido sem justa causa, né, no aviso prévio trabalhado, ele trabalhava os 30 dias, no último dia trabalhado ele já recebia, ou no último dia ou no primeiro dia subsequente, já recebia os tempos dele, né, que a gente costuma dizer os tempos, a rescisão dele, o valor. E no indenizado, isso era a regra antiga, e no indenizado ele recebia 10 dias depois de ter recebido o aviso, 10 dias. A regra agora mudou, o governo fez o que com essa reforma? Tanto no trabalhado quanto no indenizado, tá? Funcionário tem 10 dias para receber a partir do momento que o contrato é rescindido, certo? O contrato é rescindido. Então, vamos lá. No aviso prévio trabalhado, ele termina no 30º dia, aí conta-se 10 dias. Ele vai ter lá, se a gente pegar o mês de abril aqui como um ponto, como referência, ele vai trabalhar os 30 dias, né? Tendo aquela redução da carga horária, e terminando no dia 30, conta mais 10 dias para ele receber, no caso 10 de maio. No caso do aviso prévio indenizado, aí a coisa fica mais longa, porque ele vai ser demitido agora em abril, né? Como a gente deu aquele exemplo, eu vou repetir, 20 de abril, recebe os dias que trabalhou, só que a rescisão dele de contrato mesmo só vai acontecer no final do mês de maio. Por quê? Porque o aviso é indenizado, conta um mês a mais. Ou seja, o contrato de quem recebe aviso prévio indenizado só se encerra no dia 30 de maio.
Aí ele vai contar mais 10 dias, ele só vai receber dia 9 de junho, é que a pessoa que foi demitida no aviso indenizado vai receber a rescisão, tá? Como referência o mês de abril aqui como exemplo, beleza? Então, a empresa pode usar essa regra, mas se ela quiser se ver livre logo, ela pode pagar sim logo de imediato, tá? Demitiu, toma aqui seu dinheiro e acabou, mas ela tem esse prazo aí para poder, né, pagar a rescisão, certo? Bom, aqui nós temos a tabela do seguro-desemprego. Ele fala de tabela, né, das novas regras, que é uma nova que já é velha. Bom, o seguro-desemprego funciona assim, para quem vai receber a primeira vez os seguros, fazer o pedido, ele tem que ter trabalhado por pelo menos 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, né? 1 ano e 6 meses. Aí ele foi demitido, ele pode solicitar o seguro. Só que esse 1 ano e 6 meses não precisa ser consecutivo não, tá? Ele pode ter trabalhado 6 meses numa empresa, 6 em outra e 6 em outra. Formou 18 meses, ele pode pedir o seguro-desemprego, tá? Então não precisa ser consecutivo, pode ser também dividido. A segunda vez que ele vai solicitar o seguro, o que é que vai acontecer? Ele vai pedir, ele vai solicitar depois de 12 meses. Trabalhou 12 meses, foi demitido, já tem direito. Também não precisa ser tudo numa empresa só. Ele trabalhou 5 meses em uma e 7 meses em outra, formou 12 meses, então quando ele for demitido ele pode solicitar. E a terceira vez ou mais, basta ele ter, né, recebido ou ter trabalhado numa empresa por pelo menos 6 meses, aí ele já vai ter direito a fazer o pedido, tá, do seguro-desemprego, certo? Muito bem. Próxima aula, a gente vai falar da demissão, que eu falei aí agora, da demissão sem justa causa, tá? Com aviso prévio trabalhado, aviso prévio indenizado, aí 13º, férias, tudo que tem para receber. A nossa última aula, a gente vai falar da demissão por justa causa, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só chamar aí pelo WhatsApp para a gente tirar as dúvidas, ok? Um abraço e até a próxima aula.